Então, assim, você tem diferenças de companheiros de equipe. Então, você precisa do teu tal melhor piloto, ou pelo menos estar com um dos 3 melhores pilotos do grid. Você precisa ter o melhor carro e um dos 3 melhores pilotos do grid. Mas às vezes, se o teu carro é muito bom, mas nem é o melhor, mas você tem o melhor piloto do grid, você ainda consegue ganhar. Foi o caso do Verstappen hoje. Entendeu? Foi o caso do Verstappen nesse ano. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, fala pro pessoal. É bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei pra jogar nessa daí, porque eu jogo quase em todos pra ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto, e assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Seguro Bet... É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. E tipo assim... Tá regulamentada. Tá regulamentada. E além disso, por ela ser uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então, não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa pra, né? Não seja otário, só isso. Só não ser trouxa. Só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. Olha só, eu tô dando uma olhada aqui no horário. Não, pode ir, vamos tocando. Vamos tocando. Tá bom. Até 7h45 a gente conseguir. Tá. 15 minutos eu tô em casa. Beleza. É bom que mora perto. Mas é pertinho mesmo, depois aqui dessa coisa. Enfim. O que você acha que mudou? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos tocar nesse assunto assim. Talvez pode ir para a parte técnica mesmo, mas o que você acha que mudou muito da Fórmula 1? Da época do Senna, em que, na minha opinião, eu não estou acompanhando Fórmula 1 já há muito tempo, vejo uma coisa ou outra, mas enfim. Como o Rica Perrone fala, eu gostava das vitórias, eu gostava do Senna, não gostava da Fórmula 1. A Fórmula 1 tá incrível, cara. Eu sei que tá incrível, todo mundo tá falando isso. Agora você começa a corrida, você não sabe se vai ganhar McLaren, Ferrari, Mercedes ou Red Bull. Assim, todo mundo junto. Você tem 7 carros, porque o Pérez não consegue ganhar uma corrida, mas assim, você tem 7 caras que podem ganhar a corrida no final de semana. E o meio do pelotão é tão bom quanto, então assim, você tem hoje... Cara, você tem às vezes do primeiro ao 10º colocado no grid meio segundo de diferença. A Fórmula 1 nunca teve isso. Tá um equilíbrio absurdo. Mas ganhou o Verstappen de novo? Sim, porque ele é melhor do que os outros, fez uma temporada melhor do que os outros, ponto final, ele é melhor do que os outros hoje. Não sei dizer se ele é melhor do que o Hamilton ou se ele é melhor do que o Alonso, não consigo afirmar isso. Mas nessa temporada ele foi absurdamente melhor do que os outros. Porque talvez foi a primeira temporada que ele ganha não tendo o melhor carro. Porque os outros 3 títulos dele, ele tinha o melhor carro. Sim. E esse ano ele não tinha o melhor carro. Então, a McLaren era o melhor carro do que dele, a Ferrari talvez fosse um melhor carro do que ele. Então, esse ano ele ganhou sem ter o melhor carro, que não é comum na Fórmula 1. Não é comum. Geralmente, ganha o melhor carro. E aí, entre os 2 pilotos da equipe, você tem aquele destaque, se ganha Senna ou Prost. Sim. Né? Piquet ou Mansell, numa Williams. Então, você vai tendo 2 pilotos da mesma equipe, mas esse ano ele ganhou sem ter o melhor carro. Isso é raro. Então, mas eu ia te perguntar o seguinte, ainda conta muito a habilidade do piloto na Fórmula 1? Porque a impressão que a gente teve na época do Schumacher, eu não sei se é porque o Schumacher era tão melhor que os outros que dava a impressão que era o carro, não era o Schumacher. Eram as duas coisas, né? E o carro tinha muita responsabilidade dele, porque ele construiu aquele time. Então, isso o Schumacher vai para uma Ferrari e ele faz... Assim, o Schumacher tem um talento, ele teve um talento que poucos tiveram de construir uma equipe ao redor dele, de trazer todos os personagens, né? E encher de cara que não era italiano dentro de uma equipe italiana e construir uma equipe ao redor dele para construir um carro do jeito que ele gostava de pilotar e fazer. Então ele constrói, o Schumacher, além de um piloto excepcional, ele conseguiu, melhor do que qualquer piloto na história, construir um time ao redor dele que funcionasse para ele. Vamos lá, assim, é como se, sei lá, o Messi ou o Cristiano Ronaldo ou o Neymar falasse, beleza, deixa eu escolher o técnico, o preparador físico, o cara da fisiologia, o meu atacante eu quero que seja tal. Deixa eu escolher. O Messi fez isso, né? Em 2022, mais ou menos fez. Deixa eu escolher meu grupo e eu vou comandar. E aí eu vou ser o grande destaque dessa bagaça aqui. Então, assim, o Schumacher soube fazer isso e isso no mérito dele é absurdo por isso. Entendeu? Entendi. Talvez no talento puro, eu prefiro um pouco o Alonso e o Hamilton, o Senna nem se fale, mas
o mérito do Schumacher não se tira de conseguir construir isso ao redor dele. Sim, o Rica falou aqui, irmão, estabelece um horário para terminar, se deixar o Kaká falar até amanhã cedo. Mas já tem, o horário é o Fluminense. Se não fosse o Fluminense, a gente ia. O horário é o Fluminense. Mas então hoje ainda não é essa questão do carro só. Se o piloto não for tão bom, o carro não vai salvar ele. Vamos lá, o Verstappen foi campeão. E o Pérez? Que é o companheiro de equipe dele. Não tá nem entre os 5 primeiros do campeonato. Eu acho que não tá. Posso estar falando mal bobagem, mas acho que não. E o carro é o mesmo. O carro é o mesmo. Então, assim, entre Leclerc e Sainz, Norris e Piastri tem um equilíbrio maior. Então, assim, você tem diferenças de companheiros de equipe. Então, você precisa do teu tal melhor piloto. Ou, pelo menos, estar com um dos 3 melhores pilotos do grid. Você precisa ter o melhor carro e um dos 3 melhores pilotos do grid. Mas às vezes, se o teu carro é muito bom, mas nem é o melhor, mas você tem o melhor piloto do grid, você ainda consegue ganhar. Foi o caso do Verstappen hoje. Entendeu? Foi o caso do Verstappen nesse ano. Na média, vai ganhar o melhor piloto, apesar do carro. Mas o carro é fundamental. Se eu te convidar final de semana, como eu falei, tem a decisão da Stock Car. Se eu falar para você, vamos lá na Stock, ver uma corrida de carro, eu não vou te chamar, vamos lá ver uma corrida de piloto. A corrida é de carro. A corrida é de carro, irmão. Sim. A corrida não é de piloto, a corrida é de carro. Então, o piloto é mais um funcionário daquele grupo de centenas de pessoas que constrói um carro e a gente faz o trabalho final deles, que é levar aquele carro que eles construíram para a linha de chegada. Talvez o personagem mais emblemático, com mais visibilidade, com mais importância no processo. Importância que eu digo, se ele fizer uma besteira, arruinou tudo. É o atacante da equipe, né? É o cara que bate o pênalti. Ou é o cara que bate o pênalti da final, irmão. Sim. Entendeu? Sim. Mas você tem uma equipe inteira. Você tem lá o teu zagueiro, não sei o quê. Mas na hora do pênalti, peraí que agora eu vou decidir. Agora bota na minha mão que eu vou lá, vou botar a bola na marca do pênalti na final da Copa e vou bater esse pênalti na final da Copa. Então, o piloto é isso. Mas se a equipe não levar ele até a hora da decisão da Copa para bater o pênalti, ele não consegue fazer o gol. Ele precisa de uma equipe inteira. Então, não sei se a analogia ficou perfeita, mas o time é fundamental. O time é mais... É difícil falar que o time é mais importante que o piloto, mas com um carro ruim ninguém ganha. Entendi. Com um carro ruim ninguém ganha. E um carro bom com piloto ruim também não ganha. Sim. Mas porque eu tô falando isso porque na época do Senna, por exemplo, ele ganhava com carro ruim às vezes. Ganhava corridas com carro ruim, mas ele não ganhou um campeonato com carro ruim. Tá. Entendeu? Ele ganhou corridas de Lotus, ia ganhar Mônaco com uma Toleman, mas ele não ganhou o campeonato. Isso. Ele ganha o campeonato de McLaren e ele vai embora para Williams para ganhar campeonato. Isso. Porque era o melhor carro dos últimos anos, veria ser o melhor carro futuro, então ele vai lá para ganhar. Mas a Williams ganhou com uma equipe piloto ruim. Ganhou. A Williams foi campeão com Damon Hill. Então, assim, ela conseguiu um carro excepcional ganhar um campeonato com um piloto ruim. Mas, que eu digo ruim, dentro da comparação dos nomes que a gente está falando. Da história, né? Mas, ao contrário, um piloto excepcional com um carro ruim não ganha. O Verstappen ganha esse campeonato com um carro pior do que o da McLaren e talvez pior que o da Ferrari. Mas não era ruim. Sim. Não era ruim, longe de ser um carro ruim. Sim. Eu entendi. Quero ver o Alonso ganhar de Aston Martin. Isso não aconteceu. Sim. Pode ser que no ano que vem, mas esse ano não. Por que você acha que a gente está sem brasileiro na Fórmula 1? Agora tem, né? Gabriel Bortoleto. A gente tem um brasileiro no ano que vem, começa pela Sauber. Isso. Fez um trabalho fantástico, foi campeão da Fórmula 3 na sua primeira temporada, ele está liderando a Fórmula 2 também na sua primeira temporada, só por meio ponto. Pode ser campeão, e isso raramente acontece, e todos os pilotos que fizeram isso depois tiveram sucesso na Fórmula 1 ou foram para a Fórmula 1. Então ele começa talvez na pior equipe da Fórmula 1, a Sauber fez seu primeiro ponto agora na última etapa, na penúltima etapa do ano. Então ela vai com um carro que não é tão bom, mas até que deu uma melhorada agora no final do ano. Mas é a porta de entrada dele. Sim. Alonso entrou pela Minardi, Senna entrou pela Toleman, e isso acontece. Então você tem ali, né, o Massa entrou pela Sauber, o Rubinho entrou pela Jordan, e depois tiveram oportunidades na Ferrari. Então você tem ali, obviamente, um caminho a percorrer pelo Gabriel ainda, mas a gente tem um brasileiro na Fórmula 1. Quem sabe pode ter 2 no futuro, né? Se especula-se aí um pouco de Drogovic na Cadillac, quem sabe, né, para 26 que entra no campeonato. Mas por enquanto que a gente tem confirmado é a volta do brasileiro. Mas por que a gente não teve? Eu acho que é o nosso trabalho mesmo. Vamos lá. Rio de Janeiro destruiu o nosso autódromo. A gente não tem cartódromo nem autódromo. Se seu filho quiser correr de kart, você fala, cara, não tenho, como é que eu vou fazer? Tenho que levar ele a Volta Redonda para andar de kart.
Brasília destruiu seu autódromo. A gente no Nordeste praticamente não tem autódromo. Então, as nossas praças esportivas ficaram muito sucateadas. Apesar do automobilismo ter crescido muito no Brasil, a gente tem pouquíssima praça esportiva de qualidade para que os jovens possam praticar. Então, a gente perdeu muitos jovens na base do automobilismo. Então, os nossos grandes talentos ficaram velhos. Velhos, entre aspas, assim, muito competentes, mas não para surgir com 18 ou 20 anos. Claro. Então, tem bons, óbvio que tem. Mas a gente tinha dezenas de pilotos com capacidade, hoje a gente tem 3, 4 que podem chegar. E depois o nosso valor de moeda. A gente perdeu economicamente a capacidade de exportar os nossos talentos. Kaká, mas tem que pagar uma vaga de Fórmula 1? Não, não é que tem que pagar uma vaga de Fórmula 1. Mas você, quando sai do teu primeiro ano do Brasil para competir na Europa, se você não tem patrocinadores nacionais, não tem por que uma marca italiana, inglesa ou alemã receber um piloto brasileiro na categoria de base e patrocinar esse brasileiro. Lógico. Então, tem os deles. Eles têm o deles. Então, você tem que ter um apoio financeiro nesse teu primeiro momento de transição entre Brasil e Europa, em que você vai transmitir a corrida no Brasil, que você vai fazer redes sociais no Brasil, que você vai ter conteúdo, ele vai ser embaixador das tuas marcas. Mas esse primeiro ano de transição, você muda de real para euro. Ou de real para libra, quando ele vai correr na Inglaterra. E aí a gente não tem mais o poder financeiro que tinha de alguns anos atrás para exportar os nossos talentos. O automobilismo é caro, e a gente acaba não tendo essa moeda. Então você acaba também apertando demais o funil aí e pingando na Europa em conta-gotas, enquanto a gente antigamente parava numa categoria de base e tinha toda a categoria europeia, tinha 3, 4 brasileiros correndo. Sim. Hoje você olha, a maioria nem tem. E quando tem 1 ou 2 brasileiros correndo. Eu acho que isso também ajuda a aumentar ainda mais o interesse, né? Pô, mas o interesse está alto mesmo, é difícil realmente. Tem outro link na descrição aqui que é o curso do PT Jordan, nosso parceiro. Você conhece o PT, né? Conheço, claro. YouTube sem aparecer para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o PT, tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia, tem que ralar bastante. Mas aí nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? Então se prepara aí que não é essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não tem atalho. GoCase, eles têm o cupom INSTAFLA, que dá um descontinho pra vocês, legal.